Olá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo da Bíblia e já peço você que, se gostar do vídeo, deixa seu like aí, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, convide seus amigos a se inscrever nesse canal. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva também. Vamos apresentar esta verdade a mais pessoas. Estamos aqui falando sobre uma série com um tema bem interessante, os 144 mil. E neste vídeo vamos falar exatamente sobre os 144 mil e seu cântico, usando aqui a Bíblia como nossa fonte e também o Espírito da Profecia, ou Testemunho de Jesus, apresentado ali em Apocalipse capítulo 12, o verso 17, e confirmado em Apocalipse 19, o verso 10. Assim, apresentamos os temas aqui sobre o livro do Apocalipse e também respondemos esta pergunta: os 144 mil cantam diferente? Esta é uma pergunta muito significativa, tendo em vista o último vídeo que nós falamos e ficou muito bem claro que os 144 mil estão entre a multidão, mas não é a multidão. No Apocalipse capítulo 4, nós vemos um cenário muito interessante, onde pode ser apresentado como o grande trono na cidade de Deus, ou dentro da cidade de Deus. Esse lugar é descrito também em Apocalipse capítulo 5, Apocalipse capítulo 14, como o Monte Sião, e Apocalipse capítulo 15, como o grande mar de vidro misturado com fogo, pois ele é tão grande ali, a glória que envolve pela presença do Senhor. O capítulo 4 de Apocalipse, o verso 11, aqui então é apresentado uma música ou um cântico. E neste cântico, que primeiramente é iniciado ali por um quarteto de serafins e depois seguida pelos 24 anciãos e logo depois por todos os habitantes ali do céu, o tema é exatamente esse: digno és. O Senhor é digno porque criou todas as coisas. Se no tema do capítulo 4 o Senhor é digno por ter criado todas as coisas, o tema do capítulo 5 o Senhor é digno porque resgatou todas as coisas ou salvou do poder e da presença do pecado. Assim, o livro O Grande Conflito, página 647, é descrito nesses termos, este cenário especial. O momento em que os dois Adãos ali estão prestes a se conhecer, ou seja, Adão e Jesus Cristo, então, quando os dois se encontram, torna claro ou é visível para Adão que aquele carneirinho que ele imolava ali no altar, ele representava exatamente Jesus, este que agora se apresenta a ele. É um momento muito solene, porque é uma cerimônia em que Adão está recebendo de volta o jardim do Éden, a sua casa eterna, a morada de sua habitação. Ali, nesse mesmo contexto, ou nessa mesma sequência, no mesmo ambiente, os 144 mil também são condecorados e receberão então as suas credenciais para estarem para sempre com o Senhor, ou estarem com Ele onde quer que Ele vá. É por isso que o cenário ali também do capítulo 15, o verso 2 e 3, é descrito como os 144 mil estando ali junto e recebendo então as suas credenciais para estarem para sempre com o Senhor, ali, fazendo parte do seu cortejo. O livro O Grande Conflito, página 651, é dito que no final de toda a cerimônia ali, as nações agora já organizadas, ou todos os remidos organizados e dispersos ali em nação, ou organizado, cada um em sua nação, eles olham então para o seu Salvador, o seu Redentor e Eterno Pai e exclamam como uma grande música, um grande hino: digno é o Cordeiro que foi morto e que nos remiu para Deus por seu muito precioso sangue. Precisamos compreender no contexto da música ou das músicas que são cantadas naquele ambiente muito especial, ou diante do trono, ou no Monte Sião. O capítulo 14 do livro de Apocalipse e o versículo 3 é descrito que os 144 mil cantam uma música e ninguém pode aprender a música, senão aqueles que fazem parte daquele grupo especial, os 144 mil. E ainda diz que eles foram comprados da terra. Dá uma impressão de que são outras pessoas além,
Vemos então o que a serva do Senhor, ela escreve então no livro Testemunho para Ministros e Obreiros Evangelísticos, a página 433, e então ela diz: quando findar o conflito terreno e os santos forem recolhidos para o lar, nosso primeiro tema será o Cântico de Moisés, o servo de Deus. O segundo tema será o Cântico do Cordeiro, o hino de graça e redenção. Veja que aqui é como se apresentasse duas músicas, dois cânticos. E ela diz que esse momento é exatamente no final, ou quando todos os salvos estiverem recolhidos no céu. É o mesmo cenário, se fala do mesmo contexto aqui. Aqui podemos imaginar uma coisa bem interessante. Primeiro, continuando aqui a leitura, ela diz que o hino mais alto a ser cantado e sublime é aquele, o hino do Cordeiro. Por que ele é mais alto a ser cantado? Vamos lá então. Vamos então conhecer um pouquinho sobre o Cântico de Moisés. A mesma profeta, no livro Patriarcas e Profetas, página 289, assim ela escreve: este cântico e o grande livramento que ele comemora produziram uma impressão que nunca se dissipara da memória do povo hebreu. De século em século era repercutida pelos profetas e cantores de Israel, testificando que Jeová é a força e livramento daqueles que nele confiam. E ela diz: aquele cântico não pertence ao povo judeu unicamente. Qual o cântico de livramento, ou o cântico ali de Moisés? E então ela faz uma ligação direto do cântico de Moisés para o cântico dos 144.000. Ela diz: o profeta de Pátimo, ela está falando de João, ver a multidão vestida de branco, está falando de toda a cerimônia que já falamos, dos que saíram vitoriosos, em pé sobre o mar de vidro, misturado com fogo, é o descrito em Apocalipse capítulo 15. E ela diz: tendo harpas de Deus, e cantam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, ou seja, os dois cânticos. E ela diz, aqui é uma citação de Salmo 115, 1. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome se dá glória, por amor da tua benignidade, da tua verdade. E ela diz aqui, dá uma citação interessante: todos os habitantes do céu se unem em louvor a Deus. Aprendemos o cântico dos anjos agora, para que possamos entoar quando nos unimos às fileiras resplandecentes. É bem interessante, bem importante, então, este conselho que nos é dado. E esta é uma verdade eterna, uma verdade de muito tempo. Então concluímos aqui, ao voltarmos e lermos o livro Testemunho para Ministro, página 433, e mencionamos aqui um cântico onde tem dois temas. Primeiro tema, o Cântico de Moisés. Segundo tema, o Cântico do Cordeiro. Já vimos que o Cântico de Moisés é uma referência direta ao livramento que Deus deu ao povo hebreu, e que se aplica também ao povo de todas as épocas. Portanto, o Cântico de Moisés, servo de Deus, é, na verdade, a forma como Deus livrou ou como Deus guardou cada um de seu povo, como o Senhor protegeu, como o Senhor resgatou das garras de Satanás para o seu precioso reino. Este é o Cântico de Moisés, servo de Deus. Já o Cântico do Cordeiro, ou o tema do Cântico do Cordeiro, a declaração é clara, é um hino de graça e de redenção. Graça porque todos nós seremos salvos unicamente pela sua graça. E é de redenção porque Cristo é o único capaz de nos redimir. Por isso é apresentado ali em Apocalipse capítulo 5, como sendo ele digno de redimir todo o ser humano, todos os seres humanos. E então ela exclama mais aqui, na mesma página ela diz: eis o tema, eis o cântico, Cristo é tudo em todos. Assim, nós temos aqui um cântico, nós temos aqui uma bela melodia que expressa Cristo em tudo ou em todos, em tudo e em todos. Por quê? Porque mesmo que você tenha sido livre da presença, das garras, do pecado, de uma forma diferente de mim, todos nós temos então um mesmo elo que nos liga.
a salvação, a graça, ou a salvação unicamente pela graça através do Senhor Jesus Cristo. E ela diz: todos se unem a este cântico. Que cântico? O cântico de Moisés. A forma como foi livre. Segundo cântico, o cântico do Cordeiro. Porque o único que foi capaz de nos salvar ou de nos redimir para Deus. Assim, este cântico no céu, ele é novo, porque ele nunca foi cantado antes no céu, por tantos remidos de todas as eras. Todo o povo de Deus está ali remido. É por isso que quando voltamos aqui a Apocalipse capítulo 14, o verso 3, e diz: e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144.000, aqueles que foram comprados da terra. Veja que aqui não se fala a todos, não se aplica a toda a vasta multidão que está cantando essa música, mas um grupo seleto. Mesmo que toda a vasta multidão cante o cântico tendo o tema, tendo os 2 temas, primeiro, cântico de Moisés, a forma como foram livres, né, como foram libertos, e o cântico do Cordeiro, ou o meio pela qual foram salvos, nem todos cantam iguais, e os 144.000 têm uma música totalmente diferenciada. E por quê? Aqui vamos novamente para o livro O Grande Conflito, página 647, e a página, na verdade agora a página 648, e temos então o momento da condecoração dos 144.000, o momento que eles recebem suas credenciais para estarem para sempre com o Senhor, ou para sempre fazendo parte do seu cortejo ali, lado a lado, ou onde quer que ele esteja. E aí aqui a citação: estão ali os 144.000, cantam um cântico novo que ninguém podia aprender senão os 144.000. É o hino de Moisés e o hino do Cordeiro. Veja que o hino é igual, o cântico é o mesmo, assim como todas as nações de todos os remidos cantarão estes 2 cânticos, ou esse cântico com estes 2 temas: hino de Moisés, como foram livres, e hino do Cordeiro, pela qual foram livres. E ela diz: hino de seu livramento. O hino dos 144.000 de seu livramento, ninguém, a não ser os 144.000, podiam aprender, porque era uma experiência. E aqui está a diferença. Ninguém teve experiência semelhante. E então, como era essa experiência? Qual é o aspecto dessa experiência? Veja só, eles seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Por quê? Porque estes foram tendo sido transladados da terra dentre os vivos, são tidos como as primícias para Deus e para o Cordeiro. Aqui, deixa bem claro que eles foram os únicos que estiveram sobre a terra no período da grande angústia, da grande tribulação. Eles foram os únicos que ficaram vivos desde que fechou-se a porta da graça até o momento em que o Senhor Jesus veio a essa terra. E assim é descrito o que está ali em Apocalipse capítulo 7 e o verso 14. Estes passaram por a grande tribulação, suportaram a grande angústia de Jacó, eles lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Todos eles estão agora diante de Deus, né, e vão servir agora dia e noite. Apocalipse capítulo 7, o verso 15, deixa exatamente isto claro, que eles vão servir a Deus onde quer que estejam. Vieram da grande tribulação, capítulo 7, o verso 14. O verso 16 diz que eles nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nunca mais sentirão o calor abrasador. Mas o verso 17 também deixa um tema muito importante para nós aqui, que é: e Deus lhe enxugará dos olhos todas as lágrimas. Por que essa expressão? E Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas. Apocalipse capítulo 20 diz que um dia todos serão enxugados as lágrimas, mas seria exatamente o mesmo contexto? Veja, a profeta do Senhor escreveu no livro Primeiros Escritos, página 16, assim: as sepulturas se abriram e os mortos saíram revestidos da imortalidade. Os 144.000 clamaram aleluia. Quando?
quando reconheceram os amigos que tinham sido deles separados pela morte, e no mesmo instante foram transformados e arrebatados juntamente com ele nos ares para encontrar, com o Senhor. Veja que eles estavam ali, ou vivendo nesse período de muito sofrimento sobre a terra, e todos os seus amigos tinham sido mortos. Todos os seus amigos, todos os seus aqueles a quem estavam em seu grupo especial tinham sido levados a dormir. Quando eu falo que os 144 mil, ou o tema dos 144 mil, às vezes não é tão doce quanto parece, vamos comentar um pouquinho aqui mais à frente, mas que fique bem claro que os 144 mil sentirão a falta dos seus amigos ou dos seus queridos irmãos, que serão levados a dormir um pouco antes da vinda de Jesus, para não passar por um período de grande angústia, como eles. No livro O Grande Conflito, página 614, nos é dito algumas menções sobre esse tempo terrível. Ela diz: deixando ele o santuário, está se falando aqui sobre Jesus, as trevas cobrem o planeta, os habitantes da terra. Naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo, sem intercessor. E ela diz: removeu-se a restrição que estivera sobre os ímpios, e Satanás tem domínio completo sobre os que finalmente se encontram impenitentes. Terminou o período de graça, a longanimidade. Os ímpios passaram os limites da misericórdia e da graça. O Espírito de Deus foi resistido, e agora foi, de fato, retirado. Não está mais atuando para salvar aqueles envolvidos. E então ela exclama: Satanás mergulhará então os habitantes da terra em uma grande angústia final. O mundo inteiro se envolverá em uma angústia mais terrível do que o que sobreveio a Jerusalém na antiguidade. E aqui ela faz uma citação: um anjo apenas trouxe um lamento terrível para os egípcios por ocasião daquela praga. E ela diz: uma praga também foi apresentada ao povo judeu, porque, lógico, Davi tinha errado e um anjo só trouxe muito sofrimento. Agora, imagine, ela diz, o mesmo poder destruidor exercido pelos santos anjos quando Deus ordena, será exercido pelos anjos maus quando ele permitir. E quando será que ele vai permitir? Esse período de grande angústia. A angústia não será causada pelos anjos leais a Deus. Não, a angústia será causada pelos anjos de Satanás, porque agora tem toda a liberdade para atuarem. E ela continua dizendo, agora no livro O Grande Conflito, página 656, ela diz: o sinal de livramento foi posto sobre aqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem. Ou seja, os 144 mil terão aversão ao pecado. Ela diz: será então um período terrível? Homens, mulheres, crianças, donzelas, todas perecerão juntamente. E então ela apresenta uma das primeiras pragas, como descrita em Zacarias capítulo 14, o verso 12. As pessoas vão apodrecer então a língua ainda na boca, os olhos na órbita serão então apodrecidos. Terrível. Mais terrível do que isso também será a forma psicológica como Satanás acusará o povo de Deus. O livro O Grande Conflito, página 618, assim ela diz: e assim como acusou a Jacó, acusa o povo de Deus. Quem acusa? Satanás. Ele traz todas essas acusações à vista do povo de Deus. Ele diz: acusando Satanás o povo de Deus por causa de seus pecados, o Senhor permite que este prove até o último ponto. Então imagina a força psicológica, o tanto que este povo irá sofrer. E aí na página 619 ela diz: embora o povo de Deus esteja rodeado pelos inimigos e querendo destruir, a angústia que eles sofrem, todavia, não é quanto à perseguição por causa da verdade. Eles receiam de não terem arrependido dos seus pecados, e que tenham alguma falta, e que não se cumpra com eles, então, a frase descrita ali em Apocalipse capítulo 3, o verso 10. Eu te guardei na hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Os 144 mil ficam receosos exatamente por isso,
Será que eles estão sendo protegidos? Será que eles estão sendo guardados? Mas o Senhor também declara que esse período nenhum deles será ceifado. Apocalipse capítulo 7 e o verso 15 dá então essa descrição. E aquele que está sentado sobre o trono estabelecerá o seu tabernáculo sobre eles. É uma declaração muito importante, uma declaração de que eles estarão vivendo para sempre com o Senhor. O livro Testemunho Seleto, volume 2, página 179, assim a serva do Senhor diz: e os remanescentes são não só perdoados e aceitos, mas também são honrados. Eles são honrados. Ele diz, estes, os honrados, quem serão os honrados nesta ocasião? Estes são os que estão em pé no monte Sião com o Cordeiro, tendo escrito na sua fronte o nome do seu Pai. Sabe, essa escrita, o nome do seu Pai, eles recebem exatamente de um momento em que o pecado inteiro está em volta em uma grande controvérsia e eles se mostram totalmente fiéis a Deus. E é por isso que eles cantam uma música, porque o selo que é apresentado a eles é um selo de que eles pertencem a Deus. E então, por isso, eles estão ali diante do Cordeiro. Estes, né, são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. No vídeo, ainda vamos apresentar um vídeo sobre este tema, as características desse povo. Mas aqui fica bem claro que pelo que eles sofreram, pelo que eles resistiram, foram tentados até o último ponto, eles alcançaram então o cumprimento das palavras do anjo, quando fala lá então a Zacarias, capítulo 3, e o verso 8. E aqui é apresentado exatamente em Zacarias capítulo 3, o verso 8, o renovo, como sendo Jesus Cristo. Ele é o renovo, ele é o libertador, ele é aquele que nos salva. E ali também são apresentados os remidos, ou os 144 mil, como homens potentosos. Já vimos aqui que homens potentosos está falando de homens muito inteligentes, muito cultos, e assim, cheio de poderes. Tem conhecimento adversos. Assim, estes são aqueles que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. E a descrição é a de Isaías, capítulo 4, o verso 2 e o verso 3. E será que aquele que ficar em Sião e permanecer em Jerusalém será chamado santo? O termo aqui, santo, quer dizer separado. Este grupo que passaram por toda essa experiência serão então separados para estarem com o Senhor onde quer que ele vá, para fazer parte de seu cortejo. É muito bom você entender aqui que essa palavra, homens potentosos, significa homens inteligentes e cultos, homens que buscaram conhecer toda a verdade sobre o plano da redenção. Eis agora o momento oportuno para você conhecer todo o plano da redenção. Os 144 mil, ou aqueles que estarão entre os 144 mil, conhecerão toda a história do pecado, assim também como toda a história do plano de redenção para resgatar o homem do pecado. É muito importante que você busque hoje, através da Bíblia, através do Espírito da Profecia, todos os meios necessários, conhecer toda essa história, para que você então aumente seu conhecimento sobre esse assunto tão especial. Aqui nós temos um pouco mais a entregar a você. Se você gostou, deixe seu like para que esse vídeo chegue a mais pessoas e se inscreva no canal se você não é inscrito. Vamos trazer outros temas e continuar falando sobre os 144 mil. Então, até a próxima.